os pilares de mudança, mas existem vários outros. Então é importante. Todo mundo contar uma história, eu acho. Uma história para vender, para vivenciar. Se não tivesse, você disse, é o Doug aqui, ou é o Roosevelt aqui, lá nos Estados Unidos é uma coisa, aqui lá. Eu tenho que ser, acho que é importante. É sempre difícil nós dizermos uma única razão de ter tido sucesso, mas se houvesse uma razão para o Roosevelt ter tido sucesso, não digo só no Brasil, mas no mundo inteiro, foi pelo F&B. O Roosevelt, quando abriu, tinha 24, mas abriu com os restaurantes, não todos, mas quase todos, praticamente até agora, e portanto já foi adicionando mais algumas coisas. E foi isso que construiu o posicionamento do produto, do serviço, e começámos a contar essa história. A história de toda a nossa brasilidade, a história de todo o nosso produto, a história de todos os materiais, o banheiro do lobby, que cada cubico tem uma pedra de um sítio diferente do Brasil. E então foi aí que você estava a dizer que os paulistas não vão aos hotéis em São Paulo. 30% dos nossos clientes são paulistas. Então, também uma grande parcela. Os clientes, por exemplo, as pessoas que moram nos jardins, não têm piscina, nos apartamentos antigos, nos prédios antigos, porque esse também liga descoberto, então eles vão aproveitar a piscina. Então hoje a gente tem um grande número de pessoas de São Paulo, tipo, praticamente. E, então, toda a parte de restauração foi muito importante para conquistar esse apoio e para conseguir crescer de uma forma orgânica, que as pessoas saibam de nós e que sintam, os restaurantes do Bônus é para todo mundo, e é. Mas nunca bloqueia só para hóspedes, nunca. Está sempre aberto ao público, é intencional. É difícil às vezes explicar, mas eu vou ter que esperar pela minha mesa. Você reservou? Não, então vai ter que esperar pela sua mesa, não é? Devemos ser um pouco vítimas do sucesso, de alguma forma. Cria algumas situações difíceis, às vezes, mas acho que cria outras que são muito mais positivas, é de estarmos dentro da comunidade, estar abertos ao público. As pessoas de São Paulo nos conhecem, as pessoas de São Paulo são os nossos primeiros embaixadores pelo mundo, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Acho que tem uma evolução também, né, Tiago, de que há 20 anos tu era atraído pelo chefe. Grandes chefes, Luciano Mossedia, Emmanuel Bassolei, não é? Tu ia Salvatore Loi. E hoje, ok, os chefes são conhecidos, reconhecidos, mas eu não vou atrás do chefe. Eu vou atrás de uma experiência muito maior. Isso é uma evolução também, não é só uma mudança de comportamento, né? É uma construção aí de um público muito mais aculturado na gastronomia, que a gente tem boa oferta, né? Eu acho que tanto quando um hotel ele também toma a decisão de colocar um chefe à frente logo no seu momento de inauguração, é uma tomada de decisão também estratégica, porque é um restaurante novo, está iniciando no mercado, ainda pouco conhecido, e você pega uma carona naquele chefe e você posiciona mais rápido o teu restaurante dentro do hotel. Falando aqui entre empresários também, profissionais da área, obviamente que esse contrato tem que ser muito bem feito e tem que ser um chefe muito bem escolhido, porque vai ser um porta-voz daquele teu restaurante. E já existiram casos de restaurantes que foram pautados somente no chefe de cozinha, e quando o chefe de cozinha sai, aquele restaurante também se declina porque ele perde a sua própria identidade, porque foi desenhado em cima 100% do chefe. Então, acho que cabe muito bem, professora, esse desenho, ok, é o chefe tal que assina, mas a cozinha dele aqui nesse hotel tem o seu diferencial, ela é única e ela tem uma experiência do hotel. Salvo, obviamente, algumas exceções. Existem hotéis que praticamente estão há anos e anos em parceria com grandes chefes de cozinha, que inclusive Emmanuel Bassolei treinou e criou os grandes chefes aí de São Paulo. Mas eu entendo que o hotel, uma estratégia boa aí de hotel, é você criar um equilíbrio, né? Ok, trabalha a imagem do chefe de cozinha, mas também trabalha o posicionamento do meu restaurante para que essa marca ela seja tão forte quanto.
Existiram alguns hotéis que conseguiram criar bem isso. Até posso citar, por exemplo, o Fazano, que vocês conhecem, mas pouca gente sabe quem está por trás das cozinhas do Fazano. Então, porque foi uma marca que também foi construída também, no primeiro momento, muito através dos chefes, mas depois isso foi se colocando muito mais voltado à marca dos restaurantes. Então, é uma estratégia. Tem que entender o momento daquele hotel, entender o quanto esse chefe vai somar, né, a esse posicionamento, seja de imprensa. Trazer o chefe ainda funciona bem, desde que esteja bem alinhado ali às vontades das ambas as partes, né? A Lidiane foi, acho que o último lançamento foi da Lidiane, né? Que estratégias tu recomendaria, sem entrar nos detalhes, né, do segredo da estratégia, mas que recomendações ou que ferramentas, que ferramental tu usou para poder lançar um hotel, ainda que uma marca que é um ícone, mas dentro de uma cidade que já tinha os seus players, já tem os seus players completamente estabelecidos. Ainda que a gente diga, cliente do hotel A não concorre com o hotel B, numa camada não, mas numa outra camada todo mundo concorre no segmento, né? Que recomendações ou o que tu usou que pode ser bacana compartilhar como lançamento, estratégias de lançamento para posicionar o hotel? Esse foi um trabalho que deu, né? O hotel abriu em 17 de dezembro, eu comecei no projeto em janeiro de 24. Eu acho que, voltando ao básico, é estudar. Estudar o mercado, estudar quem é o teu cliente. Quem é o comprador da marca d'água? Qual é a cultura? Eu falo isso com uma certa propriedade porque eu fiz a conversão do Four Seasons para o JW, saindo de uma pandemia, né? Num lugar um pouco difícil em termos de localização. Eu falo porque eu moro do lado do JW, eu vim para abrir esse hotel. Num período muito difícil, que foi saindo da pandemia. Onde... para contratar, a gente chegava assim, velho, tu quer trabalhar comigo? Quanto que tu quer ganhar? Né? Foi muito difícil. Posicionar aquele hotel também foi uma dificuldade enorme, porque vinha numa pandemia, localização, e saindo de um Four Seasons que tinha uma diária do dobro que a gente cobrava, e o cliente tinha aquele paradigma que nós iríamos cobrar a mesma coisa, né? Então, eu acho que o básico de tudo é você saber quem é teu cliente-alvo, quanto você vai cobrar, o quanto a tua concorrência está cobrando, qual é o teu posicionamento de tarifa para aquele mercado, para aquela região. Enfim, eu trabalho numa marca, né, a Merit é uma marca que tem 9.000 hotéis no mundo, então ferramentas a gente tem muitas ferramentas, mas nem sempre a ferramenta te dá o conhecimento do local, né? A marca W ela é conhecida mundialmente, mas ela não é conhecida no Brasil. E hoje o meu maior desafio é fazer com que os brasileiros conheçam o W. Porque o W também passou por um processo de rebrand. Porque quando eu escutei de vocês, quando eu cheguei, não, o W tem aquele DJ 24 horas na recepção, se não mais. Porque a gente, né, a marca se reconstruiu ao longo do caminho, entendendo o novo cliente. Né? Sim, é um hotel agitado, mas tem uma curva de energia hoje completamente diferente do que tinha antes. Então, eu acho que o estudo, o conhecimento, entender teu mercado, entender quem é teu cliente, quem é teu comprador, quais são os segmentos, se é lazer, se é corporativo, eu acho que isso é o básico de um trabalho bem feito e que demanda bastante tempo. Foi um ano aí, o Thiago teve conosco nos restaurantes, né? Mas foi um ano aí de estudo, de vamos entrar com a tarifa, mas se a gente entrar com uma tarifa menor, será que não vai sentir no pé? Então, foram muitas discussões em cima de estudos. E cada vez mais pautado em dado, né? Sim, muitos dados, bastante dados. E eu olhando aqui, que tarifa do W vai entrar, dificuldade, E não só isso, até hoje a gente olha, eu olho a tarifa do Roosevelt, tu olha a tarifa do Willis, toda semana nós temos uma reunião que a gente chama de Sales Strategy, que eles também têm,
aonde a gente olha o mercado todo dia. Então não é o que a gente fez lá atrás, a gente errou lá atrás. Estudando há um ano, a gente, num segmento específico, a gente entrou errado. E tivemos que no meio do caminho fazer estratégia. E a semana, passa a semana e assim funciona. O tempo de resposta às vezes não é tão imediato, né? Para corrigir a estratégia. E aí tem tudo, né, por trás, os donos querendo, né, um retorno, a Merck querendo posicionar para construir mais hotel na cidade, enfim, são vários aí stakeholders ao entorno de uma abertura, né? E gera bastante Desafio, tensão, hein? desafio, mas Desafio bom, né? Mas é desafio bom. Desafio bom. Eu falo, não vou abrir mais nada, para daqui a pouco a gente está lá de novo. Pablo, a gente está ok com o tempo. A gente já está com o coquetel servido lá, esperando a gente. Temos mais perguntas. Gente, foi interessante para vocês, além de vocês não fazer perguntas, você não fala, porque às vezes a gente já fala um monte de coisa aqui, você A fala. gente está super gostando, né? Não, é que vocês estão falando, eu detesto não ser interessante, às vezes para vocês que querem ouvir a gente. E aí, não sei, se é isso que estão querendo ouvir, tem uma coisa que vocês querem perguntar, não tem super São os mesmos desafios, as mesmas frustrações acontecendo, só representatividade ali. Que é bom também, né? Dizer, olha, o Wellington também tem que ser acionado na madrugada porque o Cano não estou mais sozinho no mundo, né? Gente, só para até conhecer vocês, quem tem hotel? Alguém tem hotel? Quem é proprietário de hotel? Alguém trabalha em hotel? Atuando. Trabalha em hotel. Ótimo. Então, eu acho que para terminar, eu vou pedir, não conselho, porque conselho nós cobramos e roubamos caro. Isso aí, né? Exato. Mas uma dica daquelas boas para quem está estudando, avaliando as possibilidades, para ajudar a fortalecer a tomada de decisão. Se entra nesse mercado, se o que a gente disse faz sentido, uma dica rápida, gente, que não vire o aconselhamento, porque, de novo, o aconselhamento nós cobramos por ele. Estou brincando. Fugiu de começar. Eu estava aqui ansioso. Vamos lá. Eu acho que no mundo de hoje, em que a tecnologia evolui mais rápido, alguma vez evoluiu e super exponenciada pelo AI e tudo mais, a melhor coisa que nós podemos ter é este sentido de hospitalidade. E acho que a hospitalidade é uma coisa um pouco complexa, é uma palavra simples, mas um pouco complexa, mas quem entender e quem saber realmente trabalhar com hospitalidade, acho que vai ser um skill do século XXI, vai ser o superpoder do século XXI, e quem tiver isso embebido nele não é só para a hotelaria, é um skill que vai ser transferível para todas as indústrias de valor agregado. Acho que é uma forma mais fácil de explicar. Então, se você, não sei, você vende carro, como é que é vender um carro de valor agregado, você precisa ter hospitalidade. Você trabalha em banco, ou trabalho financeiro, mas quer trabalhar valor agregado, você precisa ter hospitalidade. E a hospitalidade não se aprende no computador, aprende-se sentindo, avaliando, mudando. Hoje é diferente da amanhã, daqui a um ano vai ter que fazer um pouco diferente. E muitas vezes nós achamos que tem a ver com ganhar ou perder. A hospitalidade é a capacidade de perder com um sorriso e de com certeza, tem toda a razão, vamos resolver. E não sentir, perdi, não tem perder. Não tem perder, a gente ganha sempre. A hospitalidade ganha sempre. Essa capacidade de superar obstáculos, dizer que tem toda a razão quando não tem, é um skill fantástico, muito pouca gente tem. E podem utilizar não só na nossa indústria, mas noutras. Aliás, ela tem uma diferencial enorme em outros segmentos, né? Tu acha, assim, né, você fala de hotelaria, quando, se a gente for pensar e sendo bem franco, gente, antigamente a gente pegava pessoas super com experiência e tudo mais. Hoje, eu vou ser até, se eu falar para vocês aqui, né, que não, a gente só pega pessoas que estão formadas e tudo,
desculpa, eu nem consigo falar isso aqui porque não é a realidade. Então, assim, hoje, se você tem boa vontade, o que a Candiane falou, ó, o senhor de 19 anos, ele dá um baile nos outros